pub isn't the best place to find the lovers, so the Bom, agora eu vou tirar esse bolo que já assou, vou pôr outro pra assar. E, Louro, você sabe por que que os bolos assam uniformemente nos fornos? Rapaz, eu tô pensando aqui. Então, menina, enquanto esse bolo esfria, roda a matéria sobre fornos. Bom dia, Ana. Hoje vamos falar com a Lídia Pamonha, que projeta fornos. Bom dia, Lídia. Bom dia, Nádia. Bom dia, pessoal de casa. Lídia, o que é preciso para desenvolver o forno para que o pessoal de casa possa fazer um bolo muito gostoso? Bem, inicialmente é preciso determinar qual tipo de forno será produzido. Na minha empresa, por exemplo, nós utilizamos simuladores do tipo CFD para realizar as simulações de escoamento de reativos, bem como a simulação de transferência de calor de combustão do gás. É muito difícil utilizar tal simulação? Infelizmente é bem difícil sim. Por exemplo, em uma combustão de cinética rápida, tem-se a dificuldade de representar todos os fenômenos de uma vez, assim como é difícil modelar as flutuações de temperatura. Mas então não seria mais acessível realizar testes experimentais? Bem, os testes experimentais seriam bem melhores mesmo, mas infelizmente a realização destes são muito caras. E com as ferramentas do tipo CFD, nós temos uma alternativa mais barata que possibilita a solução de problemas antes mesmo da fabricação do forno. Assim, nós podemos desenvolver um produto que se adeque aos padrões de conforto, eficiência e segurança requeridos pelo cliente. Obrigada pelas informações, Lídia. Agora vamos ao comercial. Com o ensino qualificado, você possui um universo de possibilidades, não é mesmo? Aqui na faculdade CFD, nós oferecemos vários cursos relacionados à fluidodinâmica computacional. Nossa grade curricular, nós oferecemos o ensino de software ANSYS, Mode Frontier, Rocky, Insight, VColab e Kraken. Vestibular CFD. As inscrições já estão abertas. Venha descobrir um mundo de oportunidades e garanta já o seu sucesso. Boa noite, Fátima. Boa noite, Patrícia. Um vazamento de esgoto é registrado nas proximidades do rio Toledo, na cidade de Toledo, no estado do Paraná. Mas com a ajuda de uma pesquisadora conseguiu-se evitar grandes contaminações. Mais informações com a repórter Karina. O vazamento da rede de esgoto que ocorreu semana passada aqui na cidade e atingiu o rio Toledo foi resolvido utilizando a fluidodinâmica computacional. A engenheira química Vanessa vai explicar para nós, do jornal, como isso foi feito. Boa noite, Vanessa. Conte para nós como você conseguiu driblar esse problema. Boa noite, Karina. Bom, eu resolvi esse problema utilizando o ANSYS. Ele é um software, um pacote de softwares que dentro dele tem o Fluent, que é um aplicativo, um software para resolver problemas de fluidodinâmica. Nesse software eu consegui determinar uma geometria bidimensional que eu utilizei como se fosse o meu plano fosse bidimensional, e então eu determinei uma malha, são vários fatores que você utiliza, e coloquei algumas posições de contorno, e depois com isso eu consegui determinar que houve um vazamento de 2% da vazão máxima total, que foi reparado e comprovado tanto a localização quanto a quantidade de massa foi comprovada por uma visita técnica no local. E esse tipo de software ele só é utilizado para resolver problemas de vazamento de esgoto ou ele tem outras aplicações? Não, ele é utilizado em várias áreas, ele pode ser utilizado para dimensionar alguns equipamentos, tubulações, uma indústria normalmente, se ela envolve alguma reação química ou uma transferência de massa, você pode conseguir determinar tudo isso. Eu imagino que esse tipo de software seja bem caro, né? E com a crise não fica complicado trabalhar com essa ferramenta, não compromete o orçamento de uma empresa?
Bom, um pacote de dados desse ele é um pouco caro, sim. Você tem que ter uma empresa relativamente bem sucedida para você conseguir adquirir ela. Porém, algumas outras empresas elas prestam assistência, então fica mais barato a assistência. E utilizando o software chega a ser mais barato do que você parar a sua máquina por um dia e trabalhar com ela, fazer um dimensionamento, medidas e tudo mais, e experimentos, do que você utilizar o software que você vai colocar e vai fazer exatamente a mesma coisa. Entendido, então. Obrigada pelas informações, Vanessa. Agora é com você, JR. Muito obrigada, Karina. O CFD, além de ser utilizado na prevenção de vazamento, é também utilizado em outras áreas. Quem vai falar mais sobre isso é o engenheiro químico Leonardo. Pessoal, boa tarde. Eu sou Leonardo Hadlich de Oliveira, sou engenheiro químico de um projeto Petrobras desenvolvido aqui na Universidade Estadual de Maringá e no Laboratório de Adsorção e Troca Iônica, e vou falar para vocês um pouco sobre CFD. Então, CFD ele é um ramo da mecânica dos fluidos que utiliza análise numérica e estrutura de dados para a resolução das equações, vamos pensar assim, de Navier-Stokes, né? Que são equações que não possuem solução analítica, até hoje pelo menos não. Quem conseguir resolver ganha, eu acho, um prêmio de $1 milhão. E o pessoal utiliza o CFD para conseguir resolver as equações, né, de Navier-Stokes de maneira numérica, considerando escoamento de fluidos. Tá? Então a metodologia é com base na discretização, né, do espaço e do tempo, considerando pequenos volumes, vamos pensar assim. Pode ser considerado também pequenos elementos. Então esses pequenos volumes são chamados de células, em que, por exemplo, balanço de massa, energia e quantidade de movimento é aplicado de maneira a tu conseguir obter, por exemplo, a solução por exemplo, da velocidade, ou da posição, ou da concentração, ou até incluindo forças viscosas também, em que tu pode obter então o perfil ao longo de uma dada, vamos por assim, uma dada tubulação, ou pensando em engenharia química, resolvendo também para, no caso de um leito de adsorção, ou até mesmo um reator PFR. Então, a base do CFD seria utilizar, né, ele é uma ciência que a disciplina de fenômenos de transporte utiliza, mas também eu acho que ela é mais aplicada na parte de métodos numéricos. Ela seria um ramo dos métodos numéricos. Então, aqui a gente não aplica CFD aqui no nosso trabalho, mas a gente, por exemplo, faz a discretização do espaço, né? Por exemplo, a gente tem um leito de adsorção, a gente discretiza o espaço, né? Por exemplo, pega um leito de 1 metro de tamanho e discretiza ele em 1000 pedaços e faz a integração no tempo. Então a gente discretiza espaço e integra no tempo justamente para resolver as equações diferenciais, né? No caso do CFD, a gente discretizaria o espaço e o tempo, né, de maneira a aumentar o que eles chamam de malha, a malha de resolução de cálculo. Então, com isso, a gente vai aumentar muito o número de equações que a gente utiliza, e daí por isso que o CFD também, se vocês forem ler e se aprofundar mais, o CFD utiliza supercomputadores para poder obter as soluções dessas equações diferenciais parciais, né? No caso, as soluções da aplicação da equação de Navier-Stokes, vamos pensar assim, num sistema em que tu não está considerando escoamento ideal e soluções ideais, por exemplo, gases ideais também não. Então aqui no nosso caso, o CFD, a gente está pensando em aplicar ele, mas ainda a gente não encontrou ainda um aluno aí de doutorado que possa fazer essa aplicação. O CFD, então, ele viria complementar os nossos cálculos de maneira que a gente pode obter, utilizando supercomputadores, vamos pensar assim, ou como é que é o nome? Um cluster, né, com mais de um computador, que a gente pode utilizar, então, o CFD para obter, por exemplo, o perfil, né, da temperatura ao longo de um leito de adsorção, pensando numa coluna de adsorção. Aqui, né, no nosso trabalho, o CFD viria bem porque a gente utiliza a adsorção para remoção de H2S do gás natural, né, para o processo de adsorção. Então, o CFD viria como uma ferramenta muito importante
para a gente conseguir fazer a resolução das equações, né? Balanço de massa, energia e quantidade de movimento, que somando todas dá Navier-Stokes. E aí, obtendo os perfis, a gente consegue, né, dentro da engenharia química, fazer projeto de equipamentos, né? E a partir da resolução dessas equações, vamos supor que a gente use o CFD e ele vai nos dar os resultados que a gente precisa, a gente pode utilizar esses resultados também para projetar e fazer, né, o capital, que a gente chama de CAPEX em inglês, né, Capital Expenditure, e o OPEX, que é o Operational Expenditure, que seria o custo de construção e o custo de operação de uma planta, que os dois estão baseados nas soluções das equações diferenciais parciais que a gente precisa para justamente conseguir projetar um equipamento. Então, a gente ainda não tem poder computacional aqui para implementar o CFD, mas o CFD, com certeza, eu acho que hoje, em modelagem e simulação de processos, é uma das ferramentas mais, vamos pensar assim, robustas, né, que a gente tem para conseguir esse resultado. Então, CFD, da nossa parte aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Obrigada, Leonardo. Agora vamos com a previsão do tempo com a Maju Coutinho. Boa noite, JE. Vem chuva por aí e várias cidades do país já começaram a recebê-la. No oeste do país, a chuva já começou a cair, podendo se intensificar na parte da noite. Nas próximas horas, uma nova frente fria se desloca do sul do país para o sudoeste, passando pelo centro-oeste. A frente fria deve atingir o oeste do Paraná amanhã já, com previsão de muitas chuvas. Tá dado alerta. E que precisão do clima, hein, Maju? Pois é, Fátima e Patrícia. Conseguimos fornecer com precisão a previsão do tempo devido ao uso do software Área Regional, um dos parceiros do nosso jornal. É mesmo? E como funciona esse software? Bom, o Área Regional é um sistema para análise e previsão de dispersão atmosférica em escala regional e urbana. Pelo uso do modelo de previsão meteorológico de mesma escala 3D, ele fornece informações da qualidade do ar em até 48 horas à frente. Obrigada, JE. Agora é com vocês, Fátima e Patrícia. Obrigada pelas informações, Maju. E ficamos por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Senhores telespectadores, estamos começando mais um tão comentado show do FTzão. Então vamos começar, pode entrar nossa primeira participante, Maria Júlia, da cidade de Toledo, no Paraná. Mas então, Maria Júlia, o que você vai fazer com R$1 milhão? Primeiramente a faculdade, né? Depois a gente vai dar pra fazer. Mas você não vai querer comprar nada? Não, eu vou sim, eu vou comprar o software de poder de dinâmica computacional, né, pra gente ficar por torrent. Entendido então. Bem, vamos começar. Os computadores estão embaralhando as perguntas de 4 níveis. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Qual década o uso dos softwares do tipo CFD se intensificou? Alternativa A, década de 50. Alternativa B, década de 60. Alternativa C, década de 70. Ou alternativa D, década de 90. Responde essa, Maria Júlia. Silvia, eu acho que eu vou dar a alternativa C, 70. Parabéns, Maria Júlia. Vamos à pergunta que vale R$2.000. Qual foi a primeira área de atuação que a fluidodinâmica computacional foi utilizada? A alternativa A, aeroespacial. A alternativa B, naval. A alternativa C, automobilista. Ou a alternativa D, a indústria bélica? Mas eu acho que a letra A, aeroespacial. Tá indo muito bem na competição, não é mesmo, Maria Júlia? Agora a terceira pergunta. CFD teve origem a partir da combinação de quais matérias? Letra A, simulação e reatores. Letra B, fenômenos de transporte e métodos numéricos. Letra C, controles de processo e economia. Ou letra D, administração e análise?
Olha, essa eu tô na dúvida entre a letra A, simulações reatoras, e a letra B, fenômenos de transporte e métodos numéricos. Mas olhando pra plateia, eu acho que vou estar na letra B. Mas você está arrasando, não é mesmo? Quarta pergunta. O que um engenheiro químico ganharia ao utilizar CFD para problemas envolvendo escoamentos? Alternativa A, fama e sucesso. Alternativa B, praticidade e conforto. Alternativa C, eficiência e economia. Ou alternativa D, dinheiro e horas de sono. Ah, Silvio, essa eu consigo responder com tranquilo. É letra C. Tá indo muito bem na competição, não é mesmo, Maria Júlia? Então vamos continuar, Maria Júlia. Vamos à pergunta que vale 400 mil reais. A elaboração e montagem de um problema de CFD antes da etapa de solução numérica é denominada letra A, processamento. Letra B, pré-processamento. Letra C, pós-processamento. Ou letra D, pré-montagem. Silvio, acho que eu vou chutar na letra B, pré-processamento. Então vamos lá. Todas as equações de conservação resolvidas em CFD possuem 4 termos. Qual destes termos não faz parte destas equações? Letra A, termo advectivo. Letra B, termo de tempo. Letra C, termo difusivo. Ou letra D, o termo computacional. Silvio, pra essa pergunta eu vou querer a ajuda dos convidados. Essa eu não sei. Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. Olha, Silvio, eu não tô confiando muito nas respostas dos convidados, então eu acho que eu vou confiar no meu taco e vou chutar na letra D. Oi meninas, tudo bom? Bem, a gente tá meio sumida, né? Faz tempo que a gente não posta vídeo, mas a gente vai explicar o porquê agora. Que é porque a gente tava trabalhando na otimização de um ciclone, utilizando o CFD e tal. E pra quem não sabe o que é CFD, fica com a gente hoje que a gente vai explicar nesse vídeo. Bom, esse é um vídeo que a gente nunca imaginou que ia gravar. Por quê? Porque o CFD é um método que tá super na moda hoje em dia. É tendência. Eu não sei se vocês conhecem a fluidodinâmica computacional, e ela é também chamada de CFD, o que a gente tá falando desde o começo. O CFD... Bem, mas o que seria o CFD, né, meninas? É a fluidodinâmica computacional, que ela estuda numericamente os escoamentos em geral. Por exemplo, os escoamentos de um cano, uma vazão de esgoto. Os tipos de escoamento de fluidos, de transferência de calor, de fenômenos relacionados a reações químicas e entre outras coisas. Bem, pra gente explicar pra vocês o que é o CFD, primeiramente a gente vai resumir ele em 4 etapas. E são as etapas a seguir. Bom, a primeira etapa, você precisa definir o tipo de domínio e as equações correspondentes ao domínio para resolver numericamente o sistema de equações com software. A etapa número 2 é estabelecer o número de volumes de controle por meio do estudo de convergência de malhas. Quando 2 estudos de malhas diferentes não se alteram, então a convergência foi atingida. Bem, meninas, e a etapa número 3, né? É assim, com a malha girada, meninas, a gente vai configurar as condições de contorno e as condições do solver, né? Então, vai resolver o sistema de equações até essa convergência, como a Maria Júlia já explicou, né, meninas?
E a etapa número 4, que é a última etapa, é a que é chamada de etapa de pós-processamento, quando os resultados são avaliados pelo software por meio de ferramentas como vetores, linhas de corrente e distribuições de cores. Daí eu te pergunto, Brenda, por que a gente vai utilizar esses softwares? Bem, Maria Júlia, é super simples. Realizar o CFD, ele serve para realizar o planejamento e gestão de recursos hídricos, analisar a aerodinâmica, a aerotermodinâmica de veículos, por exemplo, e a refrigeração de equipamentos como reatores nuclear e motores. E também a gente pode simular a hidrodinâmica e a hemodinâmica, Brenda, e testar o desenvolvimento de projetos de geração de energia em geral. Bem, meninas, se você gostou, deixa um like aqui e escreva nos comentários também, dando mais dicas pra gente, que quem sabe daí a parte 2 a gente pode gravar mais pra vocês e falar mais sobre o CFD e como eles são usados. Beijo, deixa meninas! o like, não esquece! E se inscreva no canal! Beijo, tchau.